Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais um programa falando de Espiritismo. Toda terça-feira esse programa vai ao ar às 20h30, fica gravado. Vocês podem acessar aí pelo YouTube, pelo Facebook. É um grande prazer estar de novo aqui com vocês. Hoje nós vamos abordar mais uma vez o momento que nós estamos vivendo. O momento é de transição. O que significa isso? O que podemos entender sobre o que está acontecendo nos dois planos da vida, tanto no plano físico como no espiritual. Isso é muito importante, é uma coisa real, difícil de ser entendida por quem não é espírita. E vamos esclarecer uma coisa. Quando nós lemos alguma coisa nas obras básicas, em obras sérias, como as do Chico Xavier, de Divaldo e de outros, a base de tudo é a confiança na mediunidade bem exercida, com estudo, com discernimento, com experiência, muita experiência prática dos médiuns. Médiuns como Chico Xavier e como Divaldo Franco são assim fora de escala, são médiuns maravilhosos e totalmente conectados com o alto. Mas temos outros também, Dona Ivone Pereira, poderíamos citar vários aqui. Ou seja, confiemos nessas informações. Hoje, com a internet, a gente tem uma profusão de opiniões, de informações, muita gente postando coisas, mas vamos nos concentrar naqueles que nós sabemos que são muito confiáveis. Porque é muito sério a gente falar sobre algo que envolve a vida das pessoas, o nosso planeta, e a gente fica viajando em informações que muitas vezes não são confiáveis, ou pessoas que ficam sonhando, imaginando coisas. Não. O que nós temos na doutrina espírita, aquilo que Jesus falou também, que faz parte da doutrina espírita, é extremamente confiável. Então, o que seria essa transição? Fazendo uma revisão para quem já conhece e informando para quem não conhece muito esse assunto. Os mundos têm um planejamento. A Terra tem um planejamento. Não existe vida somente na Terra. E a Terra tem uma direção. Existe um grupo de seres de nível espiritual muito elevado, que dirigem as coisas da Terra. Vamos chamar do comando da Terra. Mas esse grupo é ligado a um outro grupo, vamos dizer assim, maior, que é o grupo dos espíritos puros, dos espíritos crísticos. E o que nós sabemos é que Jesus, esse espírito que se apresentou aqui como Yeshua, Jesus, ele é o dirigente espiritual da Terra. Isso informado, inclusive, por todos os espíritos que se manifestam. Vou falar no meu linguajar assim, meio na gíria, né? Eles dizem, Jesus é o cara, entre aspas. Ele é o que está no topo da pirâmide. Agora, Jesus é um dos espíritos, de um certo nível, dirigentes de mundos. Então, existem os espíritos que dirigem outros mundos. Então, isso é uma coisa grandiosa demais, difícil de entrar na mente de muita gente. E quando nós falamos de Jesus, não é por uma condição de um fanatismo ou de algo parecido. Isso é informação espiritual. Isso é uma das informações que Kardec, quando estava codificando a doutrina espírita, recebeu. E o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das 5 obras básicas, são as mensagens de Jesus interpretadas com a visão espiritual. É isso que é o Evangelho. Então você tem uma passagem de Jesus e os Espíritos explicam o pensamento de Jesus. Como os planetas têm um planejamento, a Terra passa por um momento que é o fim de um ciclo do planeta. Que ciclo é esse? Alguns espíritos que vêm reencarnando no planeta
e outros que foram trazidos para reencarnar em prova, aqueles que, vamos dizer assim, não passarem na prova, vão ser separados, vão ser retirados da Terra. Então nós temos hoje um grupo muito grande que vem reencarnando na Terra e que não progrediu muito no campo moral. O que está reservado para esses espíritos? Quando eles desencarnarem, eles vão ser retirados da Terra. E quem fica? São aqueles que fizeram algum progresso. Basicamente é isso. Então, os mundos que existem no universo, eles são como escolas. O que você tem numa escola? Você tem alunos que estão no nível primário, no nível secundário, e você tem as universidades, que já é um nível superior. E vamos dizer que depois tem as especializações, até chegar aos PhDs. Então, os planetas são mais ou menos assim. Existem escolas para espíritos num determinado nível. Passou desse nível, ele é promovido para um outro tipo de mundo. Entenderam? Então, a transição da Terra é um momento em que alguns espíritos vão ser promovidos e outros vão ser jubilados, vão ser retirados da escola. Entenderam? Então, eu vou mostrar novamente uma figura que eu sempre mostro, porque ela é muito instrutiva. Vejam aí a figura 1. A transição planetária, né? Que eu chamo o projeto para a Terra. A evolução do espírito, que está associada à evolução dos mundos. Então, você tem os mundos primitivos, de provas e expiações, de regeneração, os mundos ditosos e os celestes. Os primitivos são os seres das cavernas, a Terra já foi assim e hoje ela está nesse momento, espíritos em prova. E aqueles que passarem, que tiverem uma condição moral mínima, continuam na Terra numa nova era de regeneração. E esse processo continua até os mundos ditosos e dos mundos ditosos para o mundo celestes. Então essa passagem, essa setinha amarela de prova e expiação para regeneração é o fim do ciclo de provas e o início do ciclo de regeneração, tá? Então, voltando aqui, o que acontece? No momento, os dois ciclos se confundem. Nós temos pessoas que não têm condições de viver nesse mundo planejado de regeneração e existem pessoas que já vivem nesse mundo intimamente. Porque quando a gente fala de regeneração, o mundo de regeneração é formado por espíritos regenerados, eu sempre digo isso. Então, esse momento é o que Jesus chamou da separação do joio do trigo. Tudo bem, nós já falamos várias vezes sobre isso, mas o que fazer com essa informação? Aqueles que estão muito mal moralmente, não há muito o que fazer, né? Nós tentamos ajudar, existem várias instituições, eles tentam seguir um caminho diferente, mas não adianta, a índole deles ainda está muito voltada para o mal, para o crime, para o roubo, assassinato. Então não tem muito jeito, esses espíritos que têm sido o normal, vêm reencarnando na Terra, que era a nossa condição no passado. Nós que estamos aqui hoje não é porque sejamos santos, nós nos regeneramos, nós saímos dessa condição mais primitiva que prevaleceu muito até recentemente. Se vocês forem analisar o século XX foi um século de muita tragédia, muita dor na humanidade. Gripe espanhola, milhões de pessoas morreram, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, Guerra do Golfo, as guerras dos Balcãs, na África, muitos massacres, muitos genocídios dos judeus, dos armênios. Então, muita tragédia, centenas de milhões, as revoluções comunistas, muitos mortos na China, na Rússia, enfim, uma tragédia ao século XX, de muita dor. E no início do século XXI, nem tanto início, hoje nós estamos gravando esse programa, 2024. Nós ainda temos guerras, rumores de guerra, um medo de uma guerra nuclear, que seria uma coisa catastrófica. Enfim,
nós ainda temos muitos espíritos belicosos. O que nós podemos falar para vocês que querem um alento? Porque todo mundo que assiste esse programa e os outros quer aliviar um pouquinho o coração, né? As pessoas estão cansadas de tanta dor, estão cansadas de tanta violência, de tanta injustiça. Então coloquem na mente que isso tudo vai passar. E que cada um tem que encontrar força na fé. E daí a espiritualidade ajuda muito. A informação sobre a vida espiritual ajuda muito. Então nós temos um Espírito que é Jesus, que tem tudo sob controle. Pode parecer que tudo saiu de controle, né? Mas não é assim, não. Tudo previsto, tudo acontecendo como tinha que acontecer. E vamos pensar na nossa vida, na vida como um todo. Não só esse momento da vida, o que nós já vivemos antes, que nós não lembramos, né? E o que nós estamos plantando hoje para colher amanhã. E vamos viver o hoje. O importante é viver o hoje. Não é ser feliz amanhã, é tentar ser feliz hoje. Embora seja uma felicidade relativa, porque é muito difícil você ter uma felicidade plena com tanta dor em torno de nós. E por que não dizer dor íntima também? Porque cada um de vocês carrega as suas dores, só vocês sabem, só vocês conhecem. Mas nós temos esse comando espiritual e Jesus lá em cima que estão olhando por nós. Então podem ter certeza, todo esforço no sentido do bem, do amor, de modificação, essa coisa que a gente tem uma luta interna para não deixar aqueles monstrinhos que nós trazemos aflorarem, todo esse esforço, ele é acompanhado. Lá em cima conhecem direitinho quem é quem. E quando acontecer, e já está acontecendo, aquela separação espiritual do joio e do trigo, pode ter certeza que não vai haver injustiça nenhuma. Então Jesus, que é um espírito de outro orbe, na verdade, Jesus como um espírito puro, ele nem é ligado a um planeta só, ele é um grupo de espíritos que são ligados mentalmente pelo coração e ligados ao Criador. É um outro tipo de vida. A gente falar de um espírito como Jesus, os outros ligados a ele, nós estamos falando de outro nível, que a nossa mente não consegue alcançar. Não adianta você imaginar como vive um espírito desse, mas assim, a grosso modo, ele está integrado ao universo. Ele não tem o nosso padrão mental, ele está muito acima. Nós somos de baixo. Lembra da escala de mundos? Primitivo, prova, expiação, regeneração, os ditosos e os celestes. Jesus é desse top, mundo celeste. A Terra está aqui embaixo. Então, a vinda dele é uma coisa assim de tanto amor. Ele materializar um corpo que ele não tinha mais, encarnar novamente num grupo de espíritos ignorantes, violentos, sabendo que ele seria massacrado, e ele se deixa levar para a cruz para exemplificar o que é o amor incondicional. Isso é de uma beleza, de uma grandiosidade, né? E aí a gente passa a entender quem é esse espírito de um mundo celeste. Então ele vem de cima, nós somos de baixo, nós somos desse mundo. Nós temos que estar aqui, mas Jesus não precisava estar. Jesus não é desse mundo, é de outro mundo, né? Ele sabe tudo, todo o processo evolutivo ele já viveu. Então, quando ele veio aqui e peitava muitos doutores da lei, né? Ele sabia de onde ele vinha, ele sabia que ele voltaria, e ele falava, vocês não sabem de onde vocês vão, não sabem de onde vieram, não sabem para onde vão, né? Vós sois desse mundo, eu não sou desse mundo. E ele falou assim, vocês vão morrer em seus pecados. O que quer dizer isso? Vocês vão continuar errando. Mesmo com a minha presença aqui para falar do amor, vocês vão continuar errando, vão desencarnar no erro. E ele falava isso para os doutores da lei, que tinham o coração mais endurecido, porque o povo
estava desesperado, querendo algo, esperando o Salvador, o Messias, né? E Jesus ainda falou, quando vocês levantarem o Filho do Homem, o que significa isso? Quando vocês me colocarem na cruz, vocês vão conhecer a verdade, né? E a verdade vos libertará. E o que é a verdade? É complicado, né? Mas podemos dizer, pelo menos parcialmente, que é uma grande verdade que ele é esse Espírito que veio do alto e que na época os judeus falavam que era o Filho de Deus, era o Messias, e não deixou de ser isso, né? Jesus é Filho de Deus como nós e realmente ele é aquele Messias que na Torá se falava que viria no futuro. Então, Jesus se apresenta para o povo exemplificando o que é o amor. Com os doutores da lei, aqueles homens do tempo, ele foi mais duro. E quando ele chega conversando com eles várias vezes, numa delas ele falou, eu sou a luz do mundo. Imagina eles entenderem isso, né? E o que eu acabei de falar, eu sou de cima, vós sois de baixo. Eu sei de onde vim, para onde vou, vocês não sabem. Eu vou passar novamente um vídeo, que eu já passei antes, que ele é muito profundo, que traz essa mensagem. Então, nesse vídeo, vocês vão, assim, tentem raciocinar em termos espirituais, prestando atenção em cada palavra de Jesus. Vejam o vídeo e nós voltamos já já. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tu testificas de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Ainda que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro. Porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Para onde vou, não podeis vós vir. Vós sois de baixo. Eu sou de cima. Vós sois deste mundo. Eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Quem és tu? Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. E que nada faço por mim mesmo. Mas isto falo como meu Pai me ensinou. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. A mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. E viu e alegrou-se. E viste Abraão? Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. E aí, viram o vídeo? Que mensagem profunda, que beleza. Vocês acham que eles entenderam alguma coisa? Hoje, com a informação espiritual, nós sabemos direitinho o que Jesus quis dizer. Então vamos relembrar algumas coisas de algumas obras espíritas. Vejam aí a figura 2 da obra A Caminho da Luz.
O que os Espíritos falam a respeito de Jesus? Está logo no início do A Caminho da Luz. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Ou seja, voltando aqui, o que Emmanuel está dizendo? Que existe no universo uma comunidade de espíritos puros e que Jesus é um desses. Então vejam bem, Jesus não é o único. Essa informação da obra Caminho da Luz, ela é importantíssima. Ela quebra vários paradigmas. Então, Jesus é um dos membros dessa comunidade de espíritos ligados ao Criador e são espíritos tão evoluídos, tão avançados, que têm a condição de dirigir um mundo. O que é dirigir um mundo? É toda a equipe que trabalha com ele nos processos de definição de encarnação, de desencarnação, de socorro, uma certa interferência, às vezes, no plano físico, como é descrito na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, todo esse processo de imigração de espíritos, esse grupo trabalha nisso, mas ligados a um coordenador, um orientador, uma inteligência maior, que é esse Jesus ligado aos outros Jesuses. Eu sei que eu já falei disso aqui várias vezes, mas isso é tão importante para os tempos que nós estamos vivendo, para nós, nos momentos de dor, pensarmos o seguinte: nós estamos dentro do nosso processo. Está tudo seguindo como tem que seguir. Mas o que é que eu estou fazendo nessa caminhada? As dores que eu estou passando, o meu esforço para superar essas dores, o que eu estou construindo na minha vida, o que eu estou fazendo de bom para o meu conforto na vida material, mas, sobretudo, o que eu estou fazendo do ponto de vista espiritual. O quanto eu estou me esforçando, o quanto de progresso eu tenho feito para aquilo que eu vou levar daqui. E essa é a grande questão. Qual o esforço que cada um está fazendo? Porque apenas ter essa informação, de repente, é uma informação que passa. Mas se você pega o conjunto, entende o sentido da vida, você adquire mais força para se superar. Para superar as dores e para você se superar. Porque corrigir imperfeições é muito difícil. Nós temos, assim, pelo nosso nível evolutivo, nós temos repetido muitos erros. Então, são coisas que estão consolidadas em nós, tipo vaidade, orgulho, o egoísmo, tão falados, né? Uma falta de compaixão, uma falta de empatia, impaciência. Tudo isso são as coisas que a gente tem que trabalhar, são os motivos de nós estarmos reencarnados aqui. Esse Espírito Jesus, ele dirige essa transição planetária. Vejam aí a figura 2, que na verdade é um texto. Jesus preside a transição planetária. Isso é da Gênesis. Então, Kardec vai comentar das alegorias, da linguagem figurada que é utilizada no Evangelho, mas ele vai falar, primeiramente, a predição das calamidades de todo gênero, que assolarão e dizimarão a humanidade. Não se assustem com isso, porque eu já falei do século XX, muita coisa já aconteceu. Calamidades decorrentes da luta suprema entre o bem e o mal.
o que continua acontecendo. Entre a fé e a incredulidade, o que continua acontecendo. Entre as ideias progressistas e as ideias retrógradas, o que continua acontecendo. Tem muita gente defendendo o aborto e defendendo coisas terríveis. Há, em segundo lugar, a da difusão por toda a terra do evangelho restaurado na sua pureza primitiva. Eu já vou falar sobre isso. Depois, a do reinado do bem, que será o da paz e da fraternidade universais, a derivar do código de moral evangélica posto em prática por todos os povos. Será verdadeiramente o reino de Jesus, pois que ele presidirá a sua implantação. Aí os espíritos falam através de Kardec, olha, é Jesus que vai presidir essa implantação daquilo que ele chamou de reino de Deus, é o mundo de regeneração, passando os homens a viver sob a égide da sua lei. Será o reinado da felicidade, porquanto diz ele que, depois dos dias de aflição, virão os de alegria, o que é muito importante, né? Então, voltando aqui. Depois dos dias de aflição, virão os de alegria. Esse texto fala basicamente sobre isso, que Jesus preside essa transição, e vamos entender, Jesus com esse comando, com esse grupo que trabalha com ele, e muitas calamidades já aconteceram, ainda estão acontecendo, e isso vai passar. Por que que acontece isso? Porque você tem um choque dos dois grupos, né? Um grupo que já fez progresso, outro que não fez. Muita gente em posição de mando, de poder, mas que são espíritos belicosos, espíritos egoístas, que só pensam em poder, em ter mais. Não é essa a realidade? E a grande massa, que você mistura espíritos que já fizeram progresso e outros que não fizeram, é conduzida por essa, vamos dizer, não queria falar uma elite, entre aspas, esse grupo no poder, isso no mundo todo, que fomenta as guerras, a indústria de armas, o saque das nações. Então é um mundo de muita injustiça. Então esse mundo está chacoalhando. Mas vejam isso não só do ponto de vista físico, tem as esferas espirituais. Então esses umbrais estão ligados no momento, muito ligados a seres aqui na Terra, e eles interagem, é uma baita obsessão coletiva. É isso que acontece no mundo. E esses umbrais estão sendo limpos, estão sendo retirados já muitos espíritos que estão sendo exilados. E nesse texto a gente pode estranhar quando se fala que o Evangelho vai ser restaurado e será difundido por toda a terra. O Brasil, muita gente não entende porque o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Existe, fora do Brasil, muitos brasileiros que fundaram casas espíritas. Eu já fui em Orlando, nos Estados Unidos, casa espírita fundada por brasileiros. Acabei de visitar o MAP lá em Braga, em Portugal. Aliás, foi uma experiência maravilhosa. E você vê os brasileiros implantando pontinhos de luz pelo mundo inteiro, porque tem brasileiro no mundo inteiro. E onde tem casa espírita, tem brasileiro. E você pode pensar, mas é muito pouca gente. Mas é assim que começa. E em Braga, por exemplo, eu perguntei lá. Aliás, um abraço para o pessoal de Braga, lá de Portugal, para o Edu, que me recebeu muito bem. Eu perguntei, qual é a proporção de brasileiros e portugueses? Eles falaram mais ou menos meio a meio, 50%. Olha só que beleza. Eu assisti uma palestra até sobre prevenção ao suicídio, que tinha umas 50 a 60 pessoas, metade sendo brasileiro, metade português, é uma grande coisa. E o trabalho é assim mesmo, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho difícil, mas isso está acontecendo. E as ideias sobre espiritualidade, isso já está fazendo parte até da medicina. Eu também assisti no próprio MAP, eu tenho assistido algumas palestras da AME, Associação Médico Espírita, e boa parte de médicos
já estão considerando não o ser apenas físico, matéria, mas o ser integral. Então, existe uma mudança de mentalidade. Os filmes, quantos filmes, não só os filmes espíritas do Brasil, como o Nosso Lar e outros, mas pelo mundo inteiro, você começa a sentir uma mudança, uma desconfiança de que existe alguma coisa além. Então, tudo isso é um processo que está acontecendo e vai se acelerar. Então, vai acontecer, sim, desse evangelho. Mas o que é o evangelho implantado? Esses conceitos de uma moral mais elevada, de humildade, de perdão, o que Jesus ensinou, isso vai ser melhor entendido mais à frente. Já começa a ser, apesar de haver o choque daqueles grupos muito violentos ainda. Outro texto, dê uma olhadinha aí, o momento do planeta. Muitos espíritos endividados estão reencarnados e eles geram caos, ataque aos valores morais e à vida. Não é isso? Incentivam até o suicídio, aborto, muita gente gritando. Eu costumo dizer o seguinte, que só defende o aborto quem teve o direito de nascer. Muitos ataques espirituais, uma obsessão coletiva, acabei de falar sobre isso. Muita gente desperdiçando tempo, desperdiçando a vida, com bobagens, com infantilidade, como se não tivesse nenhum compromisso espiritual. Está acontecendo o mergulho da luz nas trevas. Não é bem uma batalha do bem contra o mal, porque o mal nunca vai batalhar com os espíritos superiores, ele se impõe moralmente, mas é um mergulho desses espíritos mais elevados nos umbrais, nas trevas, e uma resistência desses muito resistentes, né? Muito voltados ao mal ainda. Muitos chamados individuais e coletivos para um despertar espiritual. Então, esse é o momento do planeta. Voltando então aqui. Então, nesse contexto, a Terra está em ebulição. E nós estamos nesse caldeirão aqui, por quê? Fiquem felizes. É muito bom estar aqui. Nós estamos em prova. Eu digo assim na gíria, na brincadeira, agora é bola ou búlica. É o momento da decisão. Então, é isso que eu queria passar nessa nossa conversa de hoje. Tenham coragem, tenham fé, estudem. O estudo faz muito bem. Essa obra, A Caminho da Luz, para quem nunca leu, sugiro colocar lá na listinha de livros. Eu gosto do livro físico, eu não gosto muito de ler na telinha. Então, às vezes você pagar 30, 40 reais numa obra que vai te trazer uma visão da vida na Terra maravilhosa, informações que a maior parte das pessoas sequer pensa nelas. Então, é um livro altamente instrutivo, A Caminho da Luz. O Evangelho é uma coisa que tem que ser lida e meditada. O Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas que, puxa vida, quem nunca leu, nas casas espíritas é baratinho, você compra por 10, 15, 20 reais e traz uma visão, uma informação. Então, nós temos que buscar essas coisas. E vocês que estão assistindo, tudo que eu falo serve para a reflexão de vocês. Vocês me perdoem que às vezes eu repito muito certos conceitos, mas é proposital. Inclusive, esse assunto de hoje eu tenho abordado de várias maneiras, porque é o momento que a gente está vivendo, dessa grande transição, dessa grande mudança, e nós temos que entender o que nós estamos fazendo aqui. E temos que ver Jesus de uma outra maneira, porque muita gente vê Jesus só como um revolucionário. Ele revolucionou? Claro que sim, mas se é apenas um homem inteligente, não é isso. Acabamos de falar aqui, né, desse Jesus crístico, um espírito com capacidade de dirigir um mundo. Isso foge à nossa compreensão. Mas isso é fantasia? Não. Isso é só uma opinião? Não. Isso é uma informação de um espírito? Não. Essa informação se repete nos contatos mediúnicos, nas obras. Então é isso mesmo. Esse Jesus é esse espírito crístico que faz parte de um grupo. E os mundos têm seus dirigentes e os mundos têm suas equipes espirituais
de espíritos muito evoluídos ligados a eles. E aí é como se fosse uma escadinha, né? Até aqueles que estão mais próximos de nós, vamos dizer assim, na linha de frente. Então, todos nós temos mentores, espíritos, muitos ligados a nós do passado que já fizeram progresso, e isso vai num crescente, até chegar a Jesus, né? Então, nós não estamos sozinhos, não estamos abandonados, ninguém está sofrendo por acaso, ninguém está perdido na Terra, a troco de nada. Vamos entender o nosso papel na história do planeta. Nós escrevemos a história do planeta. Agora, cada um escreve a sua história. A vida é como se fosse um livro, onde você já tem várias folhas escritas no passado, mas que você não lembra. Mas existem infinitas folhas em branco que você ainda vai escrever. E amanhã você vai ler a história de hoje. Então, o que você está escrevendo? Como que está a sua fé? Como está a sua maturidade espiritual? Vamos separar a questão de espiritualidade do fanatismo, tá? Porque é uma coisa que faz muito mal também, o fanatismo religioso. Espiritualidade é você ter consciência da vida do universo, consciência da sua presença nesse universo, do seu papel, e você se basear em informações reais, que vêm pela mediunidade, que vêm nas obras. A Bíblia é um livro maravilhoso, maravilhoso. Porém, o linguajar da Bíblia, que já foi muito alterado, esse linguajar, pelas traduções, porque Jesus veio pegando o Novo Testamento, ele falou em aramaico. Tudo que ele deixou foi escrito por outros. Isso que foi escrito foi traduzido para o grego, depois do grego para o latim. Então você tem várias Bíblias com traduções diferentes, trechos suprimidos, trechos que foram acrescentados coisas das pessoas, isso falando do Novo Testamento. O Velho Testamento é parte lá da Torá dos judeus, é muito ligado à história do povo judeu, né? E Jesus veio naquele povo para nos trazer uma mensagem mais assim, um passo à frente, focada no amor e uma mensagem totalmente espiritual. Então, esse Jesus dirige as coisas da terra, ligado a outros espíritos. E veja mais essa figura aí, Jesus está no leme, dá uma olhadinha. Tem uma pessoa ali no leme do navio, né? Então, ele está apontando o caminho. Vamos dar um sentido a essa figura? Vamos dizer que aquelas tormentas ali em volta, o mar revolto, tempestade, trovões, é o que acontece em torno de nós, mas vamos considerar que acontece dentro de nós também. E tem uma pessoa girando o leme, né? Para a direita, para a esquerda, está usando o livre-arbítrio, mas Jesus está apontando para frente. Cabe a você botar o leme na direção que ele está indicando. Então, você também está no comando. Jesus mostra o caminho, mas se você vai seguir esse caminho, é uma opção sua. Você tem o seu livre-arbítrio. E nós estamos varando essa tempestade. Vamos dizer que esse é o tempo atual. E que cada um tem o seu mentor dizendo, siga esse caminho. E que esse mentor é ligado a Jesus, que diz, siga esse caminho. E cabe a nós seguir ou não esse caminho. Então, voltando aqui para mim. Então, Jesus está no leme, está no controle do planeta. E é um momento muito delicado, é um momento muito importante para nós. E aí vamos falar um pouquinho do papel das casas espíritas, o papel do MAP, trazer essa mensagem de Jesus. Joana de Ângeles usa um termo, ele fala que o espiritismo é o evangelho, eu não me lembro mais a palavra que ela usa, mas é como se fosse o evangelho moderno, o evangelho renovado. Nós falamos que é o evangelho redivivo, é o evangelho original, é a mensagem original. Independentemente das palavras, a mensagem original é foque no amor, nas virtudes. Trabalhe a sua condição de egoísmo, não seja egoísta, não pense só em si. Veja as pessoas em volta de você. Seja indulgente,
aceite a situação de cada pessoa, o nível evolutivo dela, os desejos dela, respeite que cada um está no seu tempo. Então seja indulgente, não aponte as imperfeições dos outros, aponte mais as suas, reflita sobre as suas. E Jesus falou simbolicamente, né? Não veja o cisco no olho do irmão, olhe a trave que você tem no seu. Além da indulgência, quando alguém te fizer o mal, é o perdão, é não carregar aquele desejo de vingança, é não querer o mal da pessoa. Entenda que é um ignorante agredindo. Coloque-se numa condição superior, não reaja na mesma moeda. Eu não estou falando que você não deve se defender, não é isso, mas é a reação, não carregar aquilo, principalmente para a vida espiritual. O perdão quebra esses elos. Vamos ser mais caridosos. Caridade não é uma coisa que você vai ali e faz. É um sentimento de amor, de respeito, de compaixão, que quando alguém precisa de você, você está ali pronto para ajudar. Né? Você não precisa, como se fosse lá bater o ponto para você caridade, não. Aquele ato é uma extensão daquilo que você sente o tempo todo. Então vamos desenvolver esse sentimento de empatia, de entender as pessoas, e quando alguém precisar de você, você está ali de mão estendida. E outra coisa, você tomar a iniciativa para estender a mão, não ficar esperando também, porque às vezes a pessoa está sofrendo, ela tem vergonha de pedir ajuda. Então, se há uma coisa que as casas de espíritos, o próprio MAP é muito bom nisso, é de ir até as pessoas. Essa é a função da quentinha na rua, não é só levar o alimento físico. A espiritualidade elevada, aquela pessoa tem uma palavra, ela recebe um abraço. Uma vez uma pessoa que leva quentinha na rua me falou o seguinte, que eu também já fiz isso, mas não assim, de um tempo muito longo, como alguns fazem. Ele me disse que uma vez ele chamou a pessoa, o morador de rua, qual é seu nome? E quando ele voltou lá no outro dia para dar quentinha, chamou o morador de rua pelo nome. Ele quase chorou, ele se emocionou. Aí perguntou, mas por que você está assim? É porque ninguém me chama pelo nome. São os invisíveis, são os rejeitados. Então, desenvolver esse sentimento de amor é o que eleva o espírito. E junto a isso, o conhecimento, que é a outra asa do espírito. Então, todos nós temos que nos cobrarmos, temos que, no bom sentido, nos esforçarmos para desenvolver essas duas asas, do conhecimento do amor. Entender o momento do planeta, entender a posição de Jesus e entender o seu papel dentro da família, do seu local de trabalho. Cada um de vocês pode ser um pontinho de luz. Cada um de vocês tem que buscar, como eu tento, buscar o equilíbrio e desenvolver os bons sentimentos. Essa é a nossa luta. E entender que tudo isso vai passar. Um dia nós vamos voltar para o lado de lá. Isso não tem jeito. Nós vamos voltar para casa, de onde nós viemos. E aí vamos levar ou não aqueles tesouros do céu que Jesus falou, que são justamente essas virtudes, aquilo que a gente tem que desenvolver. Bom, eu abordei novamente esse assunto, futuramente eu volto nele, e eu vou ter que encerrar por causa do tempo. Eu agradeço muito aos comentários, agradeço muito a atenção de vocês, e vamos juntos nesse nosso esforço, nos integrando mais a essa equipe espiritual que faz de tudo para que nós cresçamos e não tenhamos tantas reencarnações no futuro sofridas, que nós já entremos nesse mundo de regeneração intimamente, construindo dentro de nós, onde o amor, a compreensão prevalecem sobre os instintos ainda um pouquinho ruins que lá no fundo nós ainda trazemos. Então que Jesus dê força a todo mundo, ilumine os lares, familiares de vocês. Mais uma vez, gratidão e até a próxima, um novo programa falando de Espiritismo. Fiquem com Deus. Até lá.